Enquanto Jerusalém se agitava com os preparativos da Páscoa, com peregrinos de todas as partes enchendo as ruas, havia um clima diferente no ar. A cidade, que normalmente pulsava com religiosidade e tradições, agora estava dividida. Alguns ainda falavam entusiasmados sobre a entrada triunfal de Jesus no domingo anterior. Outros, especialmente os líderes religiosos, murmuravam nos bastidores, incomodados. Algo estava prestes a acontecer. E aconteceria no lugar mais sagrado de Israel, o templo. Era terça-feira da Semana Santa. Jesus retornava ao templo como havia feito no dia anterior, quando expulsara os cambistas e comerciantes com palavras afiadas e gestos firmes. Aquele ato não foi esquecido, pelo contrário, inflamou a raiva dos que se consideravam os guardiões da fé. Mas Jesus não estava ali para agradar, ele estava ali para cumprir uma missão. Logo, ao chegar, começa a ser confrontado. Com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu esse poder? Questionam os principais sacerdotes e anciãos do povo. A intenção era clara, colocar Jesus contra a parede diante da multidão. Mas ele, com sabedoria divina, responde com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aquela pergunta os desarma. Se respondessem que era do céu, Jesus os exporia por não terem acreditado em João. Se dissessem que era dos homens, temiam a reação do povo. Eles então preferem se calar. E Jesus, diante de todos, também se recusa a responder. Mas ele não fica em silêncio por muito tempo. Jesus passa a ensinar, mas suas palavras são afiadas como espadas. Ele conta 3 parábolas em sequência: a dos 2 filhos, a dos lavradores maus e a das bodas. Cada uma delas atinge em cheio os corações dos líderes religiosos. Na dos 2 filhos, denuncia a falsa obediência. Na dos lavradores, revela a rejeição dos enviados de Deus e a própria morte que o aguardava. E na das bodas, fala do convite, do reino sendo rejeitado por aqueles que achavam que já estavam dentro dele. O povo começa a perceber que Jesus fala deles. Os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles que se vestiam de religiosidade, mas que por dentro estavam cheios de orgulho e corrupção. A multidão ouve em silêncio. Alguns murmuram, outros ficam maravilhados com sua sabedoria. Mas os líderes religiosos estão enfurecidos. Eles não vão desistir tão facilmente. Começam então a preparar armadilhas. Enviam espias, homens instruídos para fazerem perguntas capciosas. A primeira é sobre os impostos. É lícito pagar tributo a César? Se Jesus dissesse que sim, perderia apoio popular. Se dissesse que não, poderia ser denunciado às autoridades romanas. Jesus pede uma moeda. De quem é esta imagem e esta inscrição? Pergunta. De César, respondem. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta que ecoa até hoje como um marco de sabedoria e discernimento. Eles tentam novamente, agora com uma questão teológica sobre a ressurreição. Os saduceus, que não acreditavam nela, criam uma hipótese absurda sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos. Na ressurreição, de quem ela seria esposa? Jesus responde com firmeza: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E explica que na ressurreição será diferente. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Em seguida, um fariseu pergunta qual o maior mandamento da lei. Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 frases. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era como se cada palavra de Jesus fosse um raio de luz, atravessando as trevas do orgulho humano. A sabedoria, a autoridade e o amor com que ele falava tocavam profundamente alguns e incomodavam
profundamente outros. Então Jesus se volta diretamente aos fariseus e escribas, não mais com parábolas, mas com palavras duras, denúncia pública. Ele os chama de guias cegos, de sepulcros caiados, de serpentes. Diz que eles impõem fardos pesados sobre os outros, mas não levantam um dedo para ajudar, que se preocupam com o exterior, com as aparências, mas estão espiritualmente mortos. Ele denuncia como mataram os profetas do passado e como agora estão prestes a fazer o mesmo com o Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus não apenas denuncia, ele lamenta, chora. Sua dor é real, não porque está sendo rejeitado, mas porque sabe que aquela rejeição trará consequências. O templo será destruído, Jerusalém será arrasada. E tudo isso porque rejeitaram a visitação de Deus. A terça-feira da Semana Santa é um dos dias mais intensos do ministério de Jesus. Ele ensina, confronta, denuncia, ama, lamenta, tudo em um só dia. E cada palavra proferida ali ecoa até hoje nos corações daqueles que decidem seguir o caminho da verdade. Jesus não fugiu do confronto. Ele não se calou diante da hipocrisia. Ele enfrentou a religião sem amor e mostrou que o verdadeiro reino de Deus não se constrói com aparências, mas com justiça, misericórdia e fé. E nós, o que fazemos quando a verdade nos desafia? Seguimos como a multidão que se maravilhava, mas não se posicionava? Ou escolhemos ser como Jesus, mesmo quando isso nos coloca contra os sistemas estabelecidos? Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu escolho a verdade como Jesus. E não perca o próximo episódio da série Nos Passos da Páscoa. Amanhã vamos entrar na quarta-feira, o dia em que a traição começou a se formar. Nas sombras, nos vemos lá.